Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa edição do dia 25 de março, agora para falar sobre o mercado de açúcar. Mercado de açúcar que vocês acompanham aqui no site, vocês estão vendo, né? Tem dia que sobe bem, tem dia que recua, mas de forma geral fica oscilando ali entre 19 cents, às vezes cai até ali para uns 18, mas depois volta para esse 19. Chegou em alguns picos, bateu os 20 cents, mas também não tem muita força para passar disso. A gente precisa entender os fundamentos, afinal de contas, abril está batendo na porta, né? E abril começa, de fato, a nova safra, né, de cana aqui do Brasil. Então, para entender um pouco esse cenário pré-nova safra, a gente está aqui com o Maurício Moruti. Maurício, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite, estar aqui conversando com vocês do Notícias Agrícolas. Bom, Maurício, de forma geral, né, esse mercado que dia sobe, dia recua, mas uma certa estabilidade entre 19 e 20 cents numa pré-safra brasileira. Quais que são os fundamentos que ditam isso e o que que isso significa para a gente aqui, né, que já está de olho nessa safra nova? Então, basicamente, eu diria que o mercado, o Nova York, né, ele está numa amplitude de oscilação até um pouco maior. Eu não diria 19 cents, eu diria 18 cents. Entre 18 e 19, tá? É, Recentemente, de verdade, o preço bateu nos 20, superou um pouquinho os 20 centavos de dólar por litro peso, fez 20 com 20, alguma coisa nessa linha, mas rapidamente voltou. Então, nós temos um equilíbrio de médio prazo no mercado, tá? Que regula esse intervalo de, como eu falei, dos 18 até os 20. A alta que nós tivemos até os 20 centavos recentemente, até a semana passada, tá? Terceira semana de março, ela ocorreu em função, né, de duas indicações básicas, do Brasil e da Índia. Na Índia, há sinalizações de atraso não, de término antecipado na safra corrente deles, safra 2024-25, né, término antecipado, e uma quebra muito forte na produção de açúcar. Tá? Esse término antecipado da safra ocorreu já em fevereiro e está se consolidando em março. Tá? 70% das usinas já têm suas atividades encerradas até o final de março. Em fevereiro era 50% das usinas em operação na Índia. Lembrando que eles entram em operação a cada safra em torno de 500 a 520 usinas. Tá? No Brasil, nós temos instaladas 450 usinas, mas entram em operação em torno de 240, 260. Lá entra em operação 500, 520 mais ou menos, né? E geralmente a colheita da cana, usualmente, em todas as safras, ela vai até maio. Tá? Em maio, as últimas unidades já estão terminando. Tá? Só que nessa temporada, isso na série histórica, né? Só que nessa temporada, como eu disse, 50% das 520 usinas que entram em atividade, em fevereiro já estavam encerradas as atividades de colheita, né? E agora em março, 70%. Ainda tem abril e maio, ainda 2 meses antes do fim do término normal das atividades, né? Que em maio está terminando agora em março e outras até 3 meses, os 50% que entraram em fevereiro, no término antecipado da safra, né? Os impactos das chuvas de monções são resultado disso lá na Índia. Na temporada de monção do ano anterior, 80% do período de monção tiveram chuvas dentro da média histórica, 4% acima da média histórica, né? Os outros 20% foram 120%, 20% do período de chuvas, né? Foram com volumes 120%, 124% acima da média histórica em termos de volumes de chuva. Então, isso aí levou ao desenvolvimento de alguns fungos lá na Índia, chamada até podridão vermelha, um nome meio feio, meio pesado, né? Mas é o nome que eles deram para o fungo lá. E esse desenvolvimento desse fungo está levando ao término antecipado da moagem de cana na Índia, que nem eu comentei agora há pouco. E esse término antecipado está provocando também uma perspectiva de quebra na produção. As indicações mais recentes de produtores locais lá da Índia
são de que a safra de lá deverá ser encerrada com 26 milhões de toneladas de açúcar produzido. Até agora, até a primeira quinzena de março, já produziram 24 das 26 milhões de toneladas. Mas o detalhe não é nem o 26 milhões de toneladas, o detalhe é a diferença da perspectiva atual para que se detinha para essa mesma safra no início, quando ela iniciou, lá em outubro do ano passado, em novembro. Naquele período, nós tínhamos a Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos apontando uma perspectiva de produção de açúcar para a Índia para essa temporada, que hoje aponta 26 milhões de toneladas, lá naquela época era 34 milhões e meio. Isso, Secretaria de Agricultura dos Estados Unidos, né, a USDA. Já a Indian Sugar Mills Association, que é uma entidade de representativa de classe das usinas lá da Índia, ela apontava 33,3 milhões de toneladas, né? Então, uma diferença de pouco mais de 1 milhão de toneladas entre a ISMA, Indian Sugar Mills Association, e o USDA. Dava para dizer que estavam alinhados. Essa diferença de 1 milhão de toneladas não era uma diferença gritante. O detalhe é que muita coisa mudou de lá para cá. Então, esses 33 a 34, hoje são 26. Então, é uma quebra aí de praticamente 10 milhões de toneladas. Pessoal. 10 milhões de toneladas é muito grande. E o agravante é que, além de ter uma quebra na perspectiva de açúcar, de 33 a 34 para 26, a perspectiva de demanda interna de açúcar ficou firme em 29. Desde o início da safra anterior, o USDA apontava 29 milhões de toneladas de consumo interno. Né? Os produtores locais seguiam também muito alinhados nesse número de 29 milhões de toneladas. E hoje, enquanto a produção da Índia caiu de 33 a 34 para 26, a demanda interna segue em 29, né? Então tem uma perspectiva de déficit entre oferta e demanda de 3 milhões de toneladas. Né? Então esse é um dos motivos pelo qual o açúcar rompeu 20 centavos de dólar por libra-peso. Naquele período também, eu estou dizendo até semana passada, né? Haviam indicações de quebra na safra do Brasil também por uma seca que se desenvolvia nos canaviais do Centro-Sul de fevereiro até março. O problema aqui da semana passada, problema não, né, pessoal? Solução. Porque da semana passada para cá, já nessa semana, os mapas de perspectivas de chuvas sobre os canaviais do Centro-Sul reverteram. Porque até então eles mostravam a continuidade da seca ao longo de março e abril. Agora não, a quarta e última semana de março, que é a semana que a gente está agora, é uma semana de chuvas sobre os canaviais do Centro-Sul. Eu estou falando do sul de Minas, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Claro que não são chuvas torrenciais, são volumes diários de chuvas de 5 a 10 milímetros sobre todas as regiões produtoras de canas do Centro-Sul, só que de 5 a 10 milímetros é muito pouco num dia, mas elas se estendem em todos os dias dessa semana, da segunda-feira até o sábado. Isso nessa semana, a quarta e última de março, né? O mais interessante ainda é que esses mapas de chuva mostram que não só essa semana, a quarta e última de março, mas também a primeira semana de abril e a segunda semana de abril serão períodos não apenas de continuidade dessas chuvas, mas de intensificação delas. Então, esses volumes diários de 5 a 10 milímetros que nós vemos nessa semana, a quarta de março, elas podem evoluir para 10 a 15 milímetros ao longo da primeira quinzena de abril, primeira semana de abril e segunda semana de abril, né? Então, essa reversão de uma perspectiva de seca que se detinha até então, e era uma seca que vinha desde o início de fevereiro, se prolongou até a terceira semana de março, lembrando que março tem 4 semanas, né? Então, aí, 3/4 do mês de março, né? Mais o mês de fevereiro inteiro, essa perspectiva ajudava também na sustentação da linha dos 20 centavos de dólar por libra-peso, que nós comentamos agora há pouco. Agora, como eu disse, a seca que se detinha até então e sustentava os 20 centavos de dólar em Nova York foi revertida, porque essa semana já tem chuvas, e as próximas duas também. E é por isso que os preços recuaram dos 20 centavos de dólar por libra-peso e agora estão oscilando ao redor dos 19,50, né? Essa queda já reflete a descompreensão do risco climático que se detinha sobre o Brasil. A Índia vai continuar com a sua quebra de 33, 34 milhões de toneladas de açúcar para 26, né? Mas o Brasil já tem uma perspectiva de quebra questionada. Não, voltou a chover. Claro que ficou um mês e 3 semanas sem chuva, no meio da estação chuvosa, o que é típico.
mas agora no final de março e primeira metade de abril, as chuvas já retornam e uma perspectiva de quebra no Brasil já não é tão certa assim. Os impactos negativos sobre a qualidade da cana serão rapidamente reversíveis, então tem um equilíbrio de curto prazo. Outro detalhe que fornece um equilíbrio é o andamento muito favorável da safra de açúcar na China. A China está com 11 milhões de toneladas previstas de produção de açúcar na safra atual, né, 24, 25, vai até outubro, e o patamar histórico dela, máximo até então visto, era 10 milhões, porque o padrão médio é 9,8, 9,6, 9,7 milhões de toneladas. Quando ele se aproximava de 10 milhões de toneladas, a China, né, de produção interna, era considerado um recorde. E nessa safra não só superou 10, como vai ser 11 milhões de toneladas, e muito disso já está produzido, né? Produzido. Então não vai haver surpresa negativa quanto à China. Outro fator aí que ajuda a limitar a máxima dos 20 centavos de dólar por libra-peso em meio, né, a uma redução na produção de açúcar do Brasil, que foi revertida pelo retorno das chuvas, em meio a uma quebra na safra da Índia, né? Então, a palavra-chave, a chave para o entendimento do mercado, né, pessoal, eu digo que é equilíbrio. Há vetores nos fundamentos que levam a alta nos preços, como a quebra da Índia, né? E há vetores que levam desculpe, há vetores que levam a alta nos preços, como a quebra da Índia, e há vetores que levam queda nos preços, como que é o retorno das chuvas no Brasil e uma produção recorde na Índia, e eu diria também que na Tailândia. Na Tailândia eu não digo recorde, mas uma produção em alta, sim. E detalhe, né, só reforçando a leitura, a China, quanto mais a China não é uma exportadora, né? Mas quanto mais ela produz internamente, menos ela demanda importação das origens internacionais, que é a Índia, que é a Tailândia, que é o Brasil. Muito bem. Outro ponto que a gente precisa entender, Maurício, nesse mercado, que tem movimentado recente também, né, muito os noticiários aqui para as commodities, é essa questão do dólar, né? A gente vê essa variação cambial no mercado internacional muito volátil, principalmente em questão das decisões do Trump, né, pelas taxas e as taxas de outros países também, né, em resposta aos Estados Unidos. E a gente vê uma oscilação cambial nesse mercado internacional muito intensa. Aqui no mercado interno a gente tem outros fundamentos, né? A gente vê a nossa variação cambial hoje até, né, negativa. Teve um aumento, né, ontem e anteontem, mas enfim, são outros fundamentos que explicam o desse mercado internacional. Como que essa variação, né, entre o câmbio e as commodities de fato tendem ainda a trazer, né, informações para essa questão, né, essa balança tão delicada de fundamentos para o mercado? A leitura que se faz é o seguinte: nós pegamos as moedas das origens produtoras de açúcar, né? Brasil, Índia, Tailândia. Quanto mais desvalorizada for essa moeda em relação ao dólar, maior a remuneração das usinas exportadoras. Vamos trazer o exemplo para o Brasil, né, para a gente entender melhor. Quanto mais desvalorizado estiver o real frente ao dólar, 5,80, 5,90, 6, 6,10, 6,20, 6,30, né? Quanto mais desvalorizado o real frente ao dólar, maior a remuneração das usinas das suas exportações, porque as suas exportações são realizadas financeiramente em dólar. As usinas recebem dólar por seus embarques de açúcar. E quando elas vão internalizar essa receita em dólar, maior o valor em reais que elas recebem, né? Agora, o que nós temos, e o resultado disso é um aumento da disponibilidade de oferta de açúcar brasileiro no mercado externo, porque elas estão tendo ganho cambial com as suas exportações. E quanto maior o ganho cambial, maior o número de usinas dispostas a exportar para aproveitar esse ganho cambial. Elevando-se essa predisposição exportadora, eleva-se, consequentemente, a disponibilidade de oferta de açúcar no mercado externo e é negativa a pressão sobre os preços em Nova York, né? Então, quanto mais desvalorizado, então a gente pode entender que há uma correlação diretamente proporcional, ou seja, quanto mais desvalorizado estiver o real frente ao dólar, menor vai ser os preços em Nova York, né? Mais negativa vai ser a pressão dos preços em Nova York.
E ao contrário também, o que nós temos agora? Nós temos um dólar, um real, frente ao dólar aqui, distante daquele 5,80, 5,96, né? Nós temos já na base 5,60, 5,70 no máximo, né? Então nós temos um real mais forte frente ao dólar. Então o ímpeto exportador das usinas se encontra enfraquecido, porque ela não encontrará ganhos cambiais tão elevados assim quando encontrava quando o dólar estava R$ 6, 6,10, 6,20, 6,30, né? Então, como o ganho cambial não está tão elevado assim, ela reduz a sua disponibilidade de oferta, né? Ela reduz a oferta, ela exporta menos, ela se encontra menos propensa a exportar. Reduzindo a oferta é uma pressão de alta nos preços. Então, nós podemos dizer que esse patamar atual do câmbio do real frente ao dólar é um patamar que leva a alta nos preços em Nova York, porque ele não incentiva muito as usinas a exportarem, né? E falando de exportação, a usina, quando ela olha para o mercado exportador, quando ela vai colher a cana dela e vai decidir o que fazer com a cana, se é o VHP para exportar, ela vai também comparar isso com uma outra decisão interna. Se ela não fizer o VHP, ela vai fazer o quê? Vai fazer o etanol hidratado, né? E se ela olhar para o etanol hidratado, ela vai ver que o etanol hidratado tem uma desvantagem frente ao açúcar em Nova York, mas uma desvantagem muito pequena. No ano passado inteiro de 2024, o padrão de desvantagem do etanol hidratado contra o açúcar de Nova York oscilava na faixa de 35% a 40%. Ou seja, a usina que optasse por pegar a cana-de-açúcar, fabricar etanol hidratado e vender no mercado interno, ela tinha uma remuneração de 35% a 40% menor do que ela pegasse aquela cana, produzisse açúcar VHP e exportasse. Isso no ano passado. Hoje não, pessoal. Hoje, a desvantagem do etanol hidratado frente ao açúcar de Nova York está na faixa de 19% a 20%, às vezes 22%, né? Tem oscilado nesse patamar, de 19% a 20% menos. Se a gente comparar isso com o ano passado, que foi de 35% a 40% menos, é um nível de desvantagem menor, é um trade-off menor, quase a metade do que, que a usina encontrava no ano anterior. E isso colabora para a decisão da usina em produzir etanol hidratado para vender no mercado interno, né? Porque o trade-off dela com a exportação está pela metade, está com uma queda aí de quase 50%, mais ou menos. E lembrando, né, que o preço do açúcar em Nova York está engessado nos 20, não vai melhorar muito dos 20 centavos de dólar por libra-peso, e ela vê que o trade-off dela com o etanol está muito pequeno, ela perde sim, mas perde muito menos que o ano passado, então a decisão dela, em grande parte, vai sim para a produção do etanol hidratado. Isso sem contar, né, pessoal, da perspectiva de que ocorra elevação no blend do anidro à gasolina, da faixa atual de 27,5%, não é 27%, que nem a gente lê nas matérias de jornal aí, o pessoal arredonda, diz que é 27% do anidro à gasolina, não, é 27,5%, né? Para 30%, né? Essa perspectiva de alta no blend de 27,5 para 30, que vai dar 2,5 pontos percentuais, né? Pode adicionar a demanda de anidro junto às usinas 1,65 bilhão de litros em 12 meses. Não no ano de 2025, mas em 12 meses, né? A partir do ponto que essa medida for adotada, pessoal. Se a gente for contar com 2005, a nossa perspectiva das safras de mercado é que essa adoção venha realmente, essa elevação no blend, mas ela aconteça em junho, agora de 2025. Não agora em abril, nem em maio, somente em junho, a partir do segundo semestre. E outro detalhe importante, claro que essa adição em junho, se ela acontecer, vai ser 650 milhões de litros de anidro demandados adicionalmente, né? Isso nos 6 meses. Mas em 12 meses vai dar 1,65 bilhão de litros, né? O que é mais um incentivo para as usinas produzirem etanol, né? E negociarem no mercado interno. Se ela não vende o hidratado, ela vende o anidro, que vai ter uma carga de demanda maior, que nem eu falei agora há pouco, 1,65 bilhão em 12 meses e 650 milhões nos 6 meses, partindo de um pressuposto que a elevação do blend ocorre em junho. Detalhe interessante que esse modelo de elevação no blend para 30% já era indicado por nós aqui das safras de mercado desde o início do ano passado, desde o início de 2024, nós já alertávamos que 2025 seria o ano da elevação no blend do anidro à gasolina. Claro que nós não tínhamos ideia e ainda
ainda temos um conceito puramente lógico, né, dedutível e racional, quanto ao mês de 2025 que iria acontecer se era no primeiro trimestre, no segundo, mas passado o primeiro trimestre, estando nós aqui já no início do segundo trimestre, né? A gente está no final do primeiro tri agora, é 25 de março, né? Então, praticamente encerrou o primeiro trimestre. E temos o segundo trimestre à frente, é mais provável que seja em junho, né? E só que nós alertávamos isso aí lá em 2024, no início de 2024, que 2025 seria o ano de aumento no blend da gasolina, do anidro na gasolina, né, pessoal? Então, pegando tudo isso aí e colocando numa leitura de mercado, a usina do Brasil ela tem cada vez mais motivos para produzir etanol, tanto anidro quanto hidratado, e vender aqui no mercado interno do que fabricar VHP para vender no mercado internacional aí, encontrar um câmbio não muito favorável para exportação, que é o que a gente tem agora, ao contrário de janeiro, né, que era um câmbio sim favorável à exportação, mas agora em março o cenário mudou completamente, né? Volatilidade muito alta e limitações muito claras por parte de Nova York nos 20 centavos de dólar por libra-peso, né? Então tudo incentiva as usinas a ir para o etanol, com uma demanda interna robusta, com preços internos de negociações muito elevados, com alta de 20 a 25% no ano. Se a gente pegar as médias mensais de 2025, né, ao longo de janeiro, fevereiro e março, e comparar com as médias mensais do ano anterior e corrigindo pela inflação, o que reduz ainda mais o ganho real delas, né? Mas ainda corrigindo pela inflação os preços do ano passado, trazendo para valores presentes e comparando com os do ano atual, nós temos patamares de ganhos médios das usinas nesse primeiro trimestre na casa de 20 a 24% de ganho real, já descontado a inflação, para a venda de etanol hidratado e anidro. Então, que é um ótimo negócio. Preços já elevados, com altas de mais de 20% no ano, demanda muito forte, garantida e com perspectivas de alta ainda maior aí com a elevação do anidro à gasolina. Muito bem lembrado, e é só para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, a gente precisa só entender mais um ponto nessa sua análise, Maurício. A gente está finalizando a entre safra. Nesse momento, o mercado levemente pressionado, né? As usinas tentam escoar mais alguma coisa, né, que elas tenham em estoque, para exatamente ter uma renovação ali quando a safra estiver começando e ali manter a balança de preços, né, e a competitividade ideal. Mas nesse momento, o que a gente vê, tendo em consideração essa questão, né? O anidro, né, indo para 30%, uma participação melhor para o etanol, mas para a estratégia das usinas, né, olhando para esse futuro cada vez mais próximo, ali para o meio do ano, que nem você comentou, qual que deve ser a estratégia e o real tamanho, né, dessa safra brasileira, tendo essas condições, olhando aí então mais para o meio do ano? A safra brasileira vai estar em torno de 630 milhões de toneladas de cana no Centro-Sul para essa temporada 24-25. Produção de açúcar, 42 milhões de toneladas. Produção de etanol hidratado, 19 bilhões de litros. O anidro nós estimávamos em 12 bilhões de litros. Mas agora, com essa perspectiva aí do E30, nós vamos estimar aí para 13,6 bilhões de litros de anidro produzidos aí, né, pessoal? E um mix de produção da cana na faixa aí de 53% para o etanol e 47% para o açúcar, né? Muito que bem. Maurício, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Eu que agradeço o convite, um grande abraço a todos e ótima semana aí para o Notícias Agrícolas. Um grande abraço. Vocês que estão nos acompanhando já sabem, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você recebe as notificações e ajuda o canal a crescer. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até a próxima, um abraço.